Bora lá, pessoal, muito bom dia a todos, por aqui Max Braga, mais um dia, 2/6 de 2026, estamos então em mais um Morning Call e não vamos perder tempo, vamos direto às notícias de abertura de mercado, porque hoje, né, os mercados iniciam a terça de forma global ali com um viés mais pro positivo, no exterior, né, claro. Após uma sessão, inclusive, de ganhos lá em Wall Street, as bolsas dos Estados Unidos batendo recordes, enquanto aqui a Ibovespa, né, a nossa bolsa, apresentou novamente um desempenho negativo, recuou 0,91% ontem aos 172 mil pontos, já ponho na tela para vocês verem, e o movimento já passou de ser uma realização, já é uma queda, né? Então a bolsa vem sim caindo nesses últimos dias. Bom, os principais índices ontem norte-americanos encerraram em alta, o Dow Jones 0,09, S&P 0,26 e a Nasdaq 0,42. O petróleo também teve algumas oscilações por conta de ruídos em relação às negociações, etc. Na agenda econômica, então, os dados de segunda-feira trouxeram mais olhares ali para a Europa, por exemplo, que os PMIs continuam na faixa de expansão, embora oscilando ali negativamente abaixo das projeções, mas ainda na linha de expansão acima dos 50. Taxa de desemprego ficou estável por lá também, 6,3%. E no Brasil, o PMI S&P Global entrou no terreno contracionista novamente. Estava em 52,6, caímos novamente para 49,1 em maio. Isso quer dizer que a nossa indústria ela continua recuando, ficando menor, né, menos pedidos de compras, de processos e etc. Tá? Então, isso é uma constante. Para terça-feira ainda temos alguns dados importantes a serem divulgados, IPC da zona do euro. Nos Estados Unidos também o relatório JOLTS de empregos de abril. E aqui no Brasil o mercado deve seguir refletindo então a combinação entre a piora externa, né, no caso a questão do petróleo, e sinais da desaceleração doméstica. Isso realmente está afetando sim a nossa economia. Isso já era previsto, né? Já falávamos sobre isso há bastante tempo. A queda do PMI, inclusive industrial, reforça essa leitura de perda na tração, né? Então é isso. E ainda tem mais, né? Hoje ainda teve a notícia que o Washington, eu vou deixar essa matéria e mais uma sobre o Bitcoin, eu vou deixar duas matérias na descrição, não vou pôr aqui na tela para a gente não se estender demais, mas o governo americano colocou novas tarifas no Brasil, tá? 25%, né, sobre diversas importações na seção 301, que vinha sendo estudado isso, avaliado por eles já há bastante tempo. Tá? A seção 301 é uma legislação comercial de 1974, se não me falha a memória. Tá? É isso aí, 1974. Então, fazia tempo já que estava para sair alguma sentença sobre isso e saiu. Então teremos aí tarifas adicionais a produtos brasileiros. Isso deve complicar ainda mais as nossas questões aqui fora, o ambiente político que vira super ruidoso novamente. Tá? Então, deixa eu trazer os números da bolsa aqui para vocês, só um minutinho por gentileza, que aí a gente já olha como foi o desempenho da bolsa ontem, né? Em gráfico, né? É bom olhar isso em gráfico, se bem que hoje o meu gráfico não está aqui. Achei. Vamos lá então, 172.197, 0,91 de queda e só perdeu força desde o começo da manhã, né? Já começou ali derrubando e aí depois foi o dia todo sobe e desce, mas sem força para subir. As maiores altas e maiores quedas, as maiores baixas estão na tela para a conferência, tá bom? Vamos voltar aqui então rapidamente para a gente falar sobre a abertura dos mercados no dia de hoje. Os índices futuros nos mercados, né, e também no mercado já está aberto, no caso da Europa, estão operando aí, Estados Unidos realizando lucros,
também as bolsas de lá, recordes, as três, né, e nas maiores altas, então estão realizando um pouquinho hoje, no dia de hoje, tá? E também tem uma questão importante, na segunda-feira, então, mais conhecida como ontem, Donald Trump disse à CNBC que não se importava com as negociações de paz, não se importava se as negociações de paz com o Irã tivessem fracassado. Abre aspas para o Trump. Eu realmente não me importo. Não poderia me importar menos. Fecha aspas. Disse ele, acrescentando que as negociações longas começaram a ficar muito entediantes. De fato é complicado, mas enfim. Sempre Trump, né? Com declarações. Bom, as negociações entre os dois lados deram uma estagnada nas últimas semanas, mas o Estreito de Hormuz continua fechado, tá, efetivamente, mas foi dito ali pelo governo americano que as negociações continuam. Bom, ainda temos um restinho ali de temporada de balanços lá nos Estados Unidos. Dollar General, Victoria's Secret e Signet Jewelers, joias, enfim, o inglês deixa pra lá, divulgaram seus resultados antes da abertura do mercado nesta terça-feira. Os investidores também acompanham, então, hoje, com atenção, como já falei, o JOLTS. Dow Jones Futuro 0,19, S&P Futuro 0,18 e Nasdaq Futuro 0,03, todos no terreno negativo, né? Realização de lucros por lá, como já disse também. E na Europa, os mercados operam em alta, tá? Investidores aguardam os dados da inflação da zona do euro lá de maio. A inflação da região, inclusive, subiu para 3% em abril, 1%, né? Era 2,6% e a meta deles é de 2%, então está 1% acima da meta. E o Banco Central Europeu é particularmente vulnerável a choques energéticos, tá? Lembrando que a Europa ela depende muito de combustível líquido, né, para energia, seja gás, etc., liquefeito, perdão. Segundo dados, inclusive, da LSEG, os mercados estão precificando 94% de possibilidade do Banco Central Europeu aumentar a taxa de juros 25 pontos base, 0,25, na reunião desse final de mês, tá? Juros devem voltar a subir na Europa também. Estoque 600, 0,88, Alemanha 1,32, Reino Unido 0,51, França 1,16 e Itália 1,39, todas bem no terreno positivo, ok? E para fechar aqui as geografias, mercados da Ásia e do Pacífico fecharam mistos, incertezas em relação à guerra e às negociações. Todo mundo bastante apreensivo na região, no mundo inteiro, mas lá especialmente. Então, Xangai 0,43 positivo, Japão 0,30 negativo, Hong Kong 2,52 positivo, boa subida, Índia 0,57 positivo e Austrália cai um pouquinho, 0,06. Todo mundo ali bambeando, né? As commodities, então, o petróleo opera em baixa agora, nesse momento, mas teve uma disparada do petróleo no dia de ontem, né, ainda na madrugada. E aí, né, o que acontece é que os preços dispararam porque Teherã havia interrompido as negociações com Washington em protesto contra ataques de Israel no Líbano, né? Isso foi notícia, falei, saiu na mídia real. E antes, né, depois acabou recuando novamente os preços do petróleo após o Trump, então, afirmar que as negociações continuam. Então, petróleo Brent 1,87 de queda nesse momento, 93 dólares, quem dera se fosse centavos, 93 dólares e 20 centavos o barril. E o minério de ferro lá na Bolsa de Dalian fechou em alta na Bolsa não, no Porto de Dalian, fechou em alta de 0,77%, recuperando um pouquinho das quedas que ocorreram nesses últimos dias. Se vocês acompanham aqui o Morning Call, sabem do que eu estou falando. Para voltar aqui para os dados, então,
Bitcoin agora opera com 4,05% de queda aos 69.483 dólares a unidade. É a outra matéria que eu vou deixar para vocês na descrição, falando um pouquinho da empresa do Michael Saylor, a Strategy, que acabou ontem fazendo uma venda de 32 bitcoins, deu mais de 2 bilhões aí de dólares, e isso acabou mexendo um pouquinho com os ânimos cripto mundo afora, tá? Vou deixar a matéria na descrição do vídeo e fico à disposição para falar sobre ela na caixa de comentários, tá? Bom, dólar ainda na casa aqui dos R$ 5,02, 5,2. O índice do dólar hoje tem uma leve tendência de se desvalorizar, 0,11% DXY, e a Bolsa Brasileira, o ETF que representa a Bolsa Brasileira lá na Bolsa Americana, fechou ontem com 0,67% de queda. Então não dá para esperar uma abertura nossa aqui já extremamente no positivo, ainda mais com tudo isso que a gente falou por aqui hoje, né? Enfim. É isso então, pessoal, o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, conversa comigo na caixa de comentários para qualquer assunto, inclusive críticas positivas ou negativas, tá bom? Fico aguardando vocês, hein? Vamos crescer esse canal aqui para mais pessoas terem acesso às informações. Bons negócios a todos, nos vemos amanhã aqui no nosso Morning Call. Um abraço, tchau!